A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que nos concede o Senhor para estarmos aqui nos reunindo nesse estudo bíblico das lições da CPAD, o quarto trimestre de 2020, que tem o título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós já estamos na lição de número 5, o lamento de Jó, e a nossa proposta, como sempre dizemos aqui para os irmãos, é mostrar uma lição visual, por meio de gráficos, por meio de ilustrações, para que assim a gente possa aprender melhor, de maneira mais didática, e assim os nossos alunos, né, também possam ter esse estudo de maneira mais objetiva, mais simples para eles. Por isso que nós sempre dizemos que gostamos de fazer assim, não é isso, irmãos? Mostrar o gráfico impresso, porque, como eu sempre digo, nem todos têm a oportunidade de ter um data show e tal. Então, isso, assim, eu acredito que é uma forma bem mais simples para os irmãos tomarem conhecimento, tá bom? Então, meus amados, como eu sempre costumo dizer nas nossas aulas na escola dominical, gostamos de fazer uma aula interativa, né, onde os irmãos podem interagir, fazer perguntas, também fazer os seus comentários, fazer as suas sugestões, críticas, não tem problema, tá? Nós somos bem flexíveis nessa parte, porque eu entendo que o conhecimento é algo assim que não pertence a uma só pessoa, mas o conhecimento, ele de certa forma, ele é coletivo. Então, cada pessoa tem também como contribuir para o conhecimento de forma geral. Levando em consideração que este não é um assunto tão simples, né? Mas assim, nós precisamos aprender uns com os outros, conforme diz a palavra do Senhor, tá bom? Então, você pode ficar livre para fazer suas perguntas, fazer seus comentários a respeito daquilo que a gente está falando aqui, daquilo que nós vamos tratar. Então, a lição é a lição de número 5, que tem o título Lamento de Jó. E o textuário diz: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo 3, versículo 24. Está aqui nosso texto áureo. E a verdade prática diz: o sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Então, o que a gente precisa aqui entender nesta lição é como lidar com o sofrimento, levando em consideração que temos um Deus todo-poderoso e que age de maneira que nós não entendemos, mas no momento do sofrimento, mas depois nós passamos a entender o que foi tudo aquilo que nós passamos, não é, irmãos? Então, olha, leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 3, versículo 1 a 26. Eu não vou ler porque são muitos versículos, mas esse capítulo aqui, o capítulo 3 de Jó, já inicia aquele ciclo de debates entre Jó e os seus amigos, né? O diálogo que há entre eles. Nos primeiros capítulos nós temos o diálogo entre Deus e Satanás a respeito de Jó. Aí logo em seguida o ataque de Satanás ao patrimônio de Jó, à família de Jó. E depois nós temos o ataque do diabo ao próprio Jó, à pessoa de Jó. Então aqui nós já estamos vendo Jó passando por uma grande aflição, por um grande drama pessoal, tá bom? Porque agora Satanás atingiu ele com essa doença que veio da planta dos pés até a cabeça, uma doença, nós falamos sobre ela no sábado passado, uma doença que causava dores. A prova disso é que os 3 amigos vieram falar com ele e passaram, se não me falha a memória, 7 dias, né, se condoendo também
chorando, sofrendo com ele, sentindo aquela dor que pelo menos no sentido de compadecimento, eles não estavam sentindo na própria pele, quem estava sentindo era o Jó, mas eles sentiram o sofrimento deles, então eles sofreram com ele nesse sentido. E aqui no capítulo 3 nós já temos esse início de ciclo, esse início de ciclo de debates entre eles, né? E claro que quem começa é Jó, porque diz a cultura antiga que os mais antigos ou aqueles que estavam em sofrimento tinham a palavra inicial, tá bom? Então é dessa forma. Meus amados, e aí nós temos o objetivo geral, explicar que Jó era humano e como tal tinha todo o direito de extravasar os seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Uma das coisas que me chama a atenção nos personagens bíblicos e na própria narrativa bíblica dos personagens é que não se furta o direito de mostrar quem eles eram e as fraquezas também dos seus personagens. Nós vemos isso em vários personagens da Bíblia. Abraão, tido como pai da fé, mas teve os seus deslizes. Davi também, Moisés como um dos maiores, né, do Antigo Testamento, mas também teve lá o seu deslize, tanto é que Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Então, eu acho muito importante esse objetivo. Ele era humano e tinha realmente o direito de extravasar, porque ele estava passando por uma situação difícil. Então, às vezes, né, pode existir alguma crítica de um e de outro falando alguma coisa. Eu já vi aí um teleevangelista dizer que Jó aconteceu tudo isso com ele porque ele teve medo. O que eu receava me aconteceu, quer dizer, uma coisa absurda. Absurda principalmente porque se você entende o que Deus fala a respeito dele, você vai compreender que foi algo permitido por Deus, tá? E não tem nenhuma indicação ali no que Deus fala a respeito de Jó que tenha sido porque Jó temia que alguma coisa lhe acontecesse negativo. Mas é sempre assim, não é? Sempre nós achamos que podemos compreender esses personagens melhor do que o nosso Deus, né? Então, meus amados, o objetivo é esse. E aí nós temos aqui a nossa interação com o professor que fala que Jó desejou intensamente a morte. Nós vamos ver isso, não é, irmãos? Porque vamos ver que tem uma diferença disso daqui para esse fenômeno que está acontecendo nos dias de hoje, relacionado ao suicídio e até pessoas, pastores, né, homens de Deus tirando a sua vida, né? Mas é diferente aqui, neste sentido. Desejar a morte para dar fim a um sofrimento é diferente de você atentar contra a sua própria vida, embora é possível que isso venha a acontecer. Não estamos dizendo que seja o correto, mas é possível que o pensamento passe na mente das pessoas. Então, ao desejar a morte, o patriarca tem como objetivo dar fim, conforme eu falei para os irmãos, ao ciclo de sofrimento que Satanás lhe impôs. E aqui o comentarista está falando claramente que ele não busca o suicídio. Isso é importante que você, professor, explique para o seu aluno, já que é possível que esse debate venha à baila na sua aula, não é? No sentido de que os seus alunos podem querer saber sobre os que se suicidam, se é correto, se não é correto, já que essa pergunta também é recorrente nos tempos que nós vivemos, porque pessoas estão fazendo assim, tá? Meus amados, e aí, aqui na nossa introdução, nós estamos vendo de perto, conforme falamos, o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades que tem acontecido com esse personagem de forma catastrófica. Ou seja, aquele homem que era rico,
que tinha muitos bens, que tinha muitos filhos, que tinha uma vida próspera e que ajudava as pessoas, que era cordial com as pessoas, que era altruísta com as pessoas. Agora tudo que ele tinha está perdido. Ele perde os seus bens, ele perde os seus empregados, ele perde os seus filhos, e agora ele está perdendo a sua própria identidade, o que é algo terrível de se acontecer com o ser humano. Você não saber quem você é mais. Porque quando desejamos a morte, ou quando desejamos que o nosso nascimento não tenha acontecido, é algo que nos deixa a pensar sobre isso. Mas assim, meus amados, antes de entrar propriamente na lição, no primeiro ponto, porque nós estamos vendo aqui, né, como foi a reação de Jó diante do sofrimento, diante de tudo aquilo. Porque, segundo Champlin, você pode pesquisar isso aí nos dicionários de Champlin, o que acontece é mais ou menos esse esquema que está aqui, olha, que é a lição propriamente dita. Mas esse dilema é que precisava ser resolvido. Ora, se Jó não era culpado, e isso nós vemos pelo próprio testemunho de Deus a respeito de Jó, homem reto, íntegro, temente, que se desviava do mal. Não existe nenhum ponto negativo de Deus em relação a Jó. Então a gente pode dizer que, de fato, na construção desse dilema, se Jó não era culpado, conforme diz as Escrituras, conforme o próprio Deus testifica sobre ele, por que então tal sofrimento se abateu sobre Jó? Não é? Na realidade, o livro de Jó traz esse tema como o principal, porque a ideia é entender por que os justos sofrem. Por que existem pessoas justas que estão sofrendo, né? Então, se ele não era culpado, por que então que esse sofrimento se abateu sobre ele? E esta história, de certa forma, nós vemos ela se repetir com pessoas justas, piedosas, tementes a Deus, mas que são alvos de grandes calamidades, não é, irmãos? Por que isto acontece? Então, é daqui que vem essas 3 perguntas de Jó, que é o que compõe aqui o nosso gráfico. Olha, por que nasci? Então, de certa forma, ele está falando aqui da sua origem. Por que a minha origem? Por que eu vim à existência? Não é? E depois ele pergunta, por que não nasci morto? Qual é o propósito de eu ter nascido vivo? Não é? E aí depois, por que eu continuo vivo? Ou seja, qual vai ser o meu destino daqui para frente? Qual é o meu destino? Então, por que nasci? Por que não nasci morto? E por que continuo vivo? Essas perguntas, elas têm origem no porquê desse sofrimento a respeito de Jó. Tá bom? Meus amados, uma outra coisa que eu gostaria de falar com os irmãos para a gente apenas, eu não sei se você tem desejo de abordar esse assunto. Se você for abordar, eu acredito que seria algo rápido. Você pode pesquisar sobre isso, sobre a questão dos estágios do doente. Esses estágios também estão relacionados com as pessoas enlutadas que perdem parentes, porque me parece que esses estágios, eles não acontecem só com quem tem a notícia de uma doença terminal, mas também para aqueles que são parentes, para aqueles que amam aquela pessoa, tá? No caso aqui,
é só para a gente entender mais ou menos o que se estava passando na mente de Jó, porque também temos um estágio aqui que inclusive está dentro da lição, é tema de debates, não é isso? É tema de debates, que é exatamente isso aqui, olha. O primeiro estágio está falando da negação. Negação. Quando a pessoa tem a notícia de uma doença terminal, a primeira coisa que se passa, segundo a psicologia, segundo os estudiosos da mente, é essa questão da negação. Nós não queremos aceitar que aquilo esteja acontecendo conosco. Nós negamos, a nossa mente rejeita aquela notícia de que temos uma doença terminal, tá? Mas como não tem outra alternativa, porque eu posso negar, mas diante os fatos, diante a comprovação dos fatos, não tem outra alternativa, a minha mente vai reagir de uma outra forma. Aí passamos para o estágio da raiva, né? Daquele inconformismo por aquela situação está acontecendo conosco, tá? Então, o segundo estágio do doente é a raiva. Segundo eles, o terceiro estágio seria o da negociação ou da barganha. Vamos colocar aqui como negociação. A negociação seria aquele estágio em que a pessoa tenta fazer alguma coisa para sobreviver. Eu posso fazer alguma coisa para sobreviver? Eu posso fazer algo que compense essa minha situação para que de alguma forma eu continue vivo? Então seria esse estágio da negociação. Me parece que esse estágio da negociação também ele se encaixa no ocorrido com Jó. Por quê? Porque nós temos vários momentos em que ele tem esse desejo de conversar com Deus para mostrar a ele, inclusive a cena que se coloca ali, se eu não me falho a memória, tá, irmãos? Me parece que é no capítulo 30, não estou bem lembrado aqui, mas tem um capítulo em que ele diz que ele quer uma espécie de audiência com o Todo-Poderoso para que ele pudesse levar a causa dele, para que ele pudesse julgar, para que ele pudesse ouvir o que estava acontecendo com ele, tá? As queixas dele. Então, isso é esse estágio de negociação, porque está relacionado também com a questão do sofrimento, tá? O quarto estágio já é esse estágio da depressão. Depressão, nesse caso aqui, nós podemos dizer como um sofrimento da alma profundo, uma tristeza profunda da alma, tá, irmãos? Então, a depressão é aquela doença que está relacionada com os porões da alma, com a profundidade do nosso ser. Por isso que é algo tremendamente difícil de lidar com essa situação, porque é algo que vem do âmago da pessoa, tá? Então, o quarto estágio seria esse da depressão, e aí nós temos alguns irmãos que postaram sobre esse fato, se é possível que Jó tenha passado por esse estágio de depressão, e não é difícil da gente entender que tenha, porque nós temos outros quadros na Bíblia de pessoas, de homens de Deus, como Elias, que pediu para morrer, que foi tomado de uma tristeza profunda depois de ter enfrentado lá Jezabel, os seus profetas, de ter ganho aquela batalha espiritual, mas aí depois, quando soube que a mulher queria matá-lo, queria estraçalhá-lo, então ele fugiu e ele foi se refugiar numa caverna, mas antes disso ele nem queria comer, estava sem comer. Foi quando o anjo aparece para ele, dá uma comida para ele, e aquela comida deu força para ele continuar, ele pede a morte. Então, irmãos, tudo isso aí está relacionado com esse quadro de depressão. Aí você pode dizer, mas os servos de Deus têm isso, né?
Porque há uns tempos atrás, algumas pessoas até atribuíam um quadro de depressão a uma opressão maligna, não é? Ou mesmo a uma possessão maligna, tá bom, irmãos? Isso está errado, esse tipo de entendimento. É possível que Satanás se aproveite da situação? Certamente, porque a mente da pessoa está vulnerável, mas não quer dizer que todo quadro depressivo é alguém que está possesso, é alguém que está oprimido. Negativo, tá bom, irmãos? Precisamos tirar essa ideia da cabeça, ok? E aí, por fim, o último estágio do doente terminal é exatamente a aceitação. Porque não deu certo ele negar, ele dizer que ele não está com a doença, não estou com a doença, não aceito essa doença. Não adianta ele também ficar com raiva, porque a raiva ou a amargura não vai ajudar em nada. Também não adianta nenhum tipo de negociação, de barganha em relação a isso, tá bom? E também a depressão não vai ajudar o quadro, muito pelo contrário, piora qualquer quadro neste sentido de enfermidade. E aí o que é que resta? A aceitação. A pessoa, por fim, aceitar aquela situação. Lembrando, meus amados, lembrando que isso aqui é um diagnóstico, digamos assim, dos psicólogos, dos estudiosos da mente. Porém, a Bíblia nos mostra, e outros autores também escrevem sobre isso, que a forma mais correta de lidarmos com a questão do sofrimento diz respeito não só à aceitação, mas à entrega. Então, o que é que eu preciso? Não só aceitar a situação, mas entregar. Ou seja, todo problema, toda dificuldade, nós deveríamos entregar completamente ao Senhor. Porque, afinal de contas, a última palavra é dele. E nós, pentecostais, não somos desse tipo que tem hoje, que prega uma doutrina cessacionista, que os dons espirituais ficaram no passado e que, portanto, Deus não cura mais. É até uma afronta dizer esse tipo de coisa. E eu não entendo como existe pessoas do alto escalão, pessoas doutores em teologia, que conhece o grego e o hebraico e tem a coragem, essa falta de senso espiritual para dizer que Deus não opera mais, que Deus não age mais, que isso ficou para o passado, como se fosse algo relacionado para os homens. Ou melhor dizendo, como se fosse algo produzido pela vontade ou poder humano. Eu estou dizendo para os irmãos que a cura, ela é atual nos dias de hoje. E ela não é produzida pelo poder humano, pela suficiência humana. Isso também é outra coisa que está muito errado dentro do meio pentecostal. Vez por outra a gente encontra pessoas com panfletos colocando aí como se ele fosse o grande paranormal do pentecostalismo. Então, ele tem poder de ressuscitar mortos, ele tem o raio-x de Deus, ele faz isso e aquilo outro, irmãos. Será que nós não entendemos que essas coisas vêm do Senhor?
Então nós precisamos equilibrar esses pontos de vista, porque se de um lado tem aqueles que dizem que não existe, a Bíblia diz que Deus continua operando. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Glória a Deus por isto. Então eu estou dizendo isso para você, porque é possível que uma pessoa passe por todos esses estágios da morte, e talvez até tenha alguém que esteja nos ouvindo que tenha passado por isto, por aquela ânsia da morte, por aquele momento em que você pensa, eu vou morrer. Só que aí Deus entra com providência, Deus entra mostrando o seu poder, que Ele está acima de tudo isso. Que foi exatamente o caso aqui de Jó. Será que, humanamente falando, preste atenção na minha pergunta, na minha colocação. Se fosse vocês, se fosse eu, olhando para um quadro, por isso que eu tento fazer a ilustração de um Jó mais parecido com o que está na Bíblia em termos de sofrimento. Imagine você olhando para um homem naquele quadro ali, você como um pentecostal, e você vai lá, você ora, não é isso? Você talvez orasse, você cresse que Deus pudesse curar. E olha que hoje nós temos um entendimento que eles não tinham na época. Então, não existe, por exemplo, essa ideia de que um deles tenha lá orado por Jó. Eu não vejo nenhum texto. Mas a verdade é, meus irmãos, que se você olhasse para aquela situação, talvez você dissesse assim, não tem mais jeito. Ele realmente vai morrer. Só que eles não contavam que quem estava no controle de toda aquela situação, acima do próprio Satanás, era o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Por mais que haja alguma situação em que você olhe e você veja aquela pessoa não tem chance de sobreviver, mas você precisa entender que quem está no controle da situação é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso, tá bom, meus amados? Então, olha só, segundo o escritor que eu falei, o Champlin, ele fala aqui das atitudes de Jó em relação ao sofrimento. Então, ele teve pessimismo, ele teve autopiedade, que é a chamada autocomiseração, você ter pena de si mesmo, não é isso, irmãos? E também ele tinha essa autoafirmação do problema, da dificuldade e também da própria consciência dele, que nesse ponto eu acho importante, a própria consciência de Jó não acusar. Ele diz claramente que ele não, a consciência dele está tranquila em relação a isso. Então, meus amados, vamos lá. Primeira pergunta para a gente entrar aqui na lição e seguir até o nosso final. Por que eu nasci? A pergunta de Jó. O comentarista diz que a dor dele era tão profunda que, através da poesia da sua existência, e esse ponto é um dos pontos mais complexos, porque nem eu e nem você podemos dizer isso. Nem eu e nem você podemos dizer o motivo pelo qual nós nascemos. É mais ou menos aquela ideia da pergunta da filosofia. De onde nós viemos? Não é isso, irmãos? Por que nós viemos? E é claro que Jó faz essa pergunta porque ele ainda aqui, meus amados, vamos entender isto. Jó aqui, ele ainda está ouvindo apenas falar de Deus.
ele ainda não tem uma experiência com Deus. Embora podemos dizer que o sofrimento dele foi o início dessa experiência. A culminância dessa experiência foi quando Deus se apresenta para ele. Antes disso, ele só ouve falar de Deus. Ele só escuta. Só existe uma oralidade a respeito de Deus. Alguém que fala a respeito de Deus. Não tem nada escrito. Não tinha Bíblia. Não tinha Pentateuco. Não tinha Novo Testamento. O que ele ouve falar, o que ele sabe de Deus é o que ele ouve falar. E isto influencia nas suas perguntas, nos seus questionamentos. Pois tenho certeza que se eu perguntar para qualquer um dos irmãos aqui, vocês vão saber dizer o motivo pelo qual vocês nasceram. Não é isso, irmãos? Será que vocês podem dizer o motivo pelo qual vocês nasceram? Acredito que todos nós podemos dizer, podemos sim falar. Nós nascemos para a glória do Senhor. Inclusive, até mesmo aquele que nasceu com enfermidade. Senhor, por que este homem nasceu desse jeito? O problema foi ele, foi os pais dele, o que foi que houve? Não é dele, nem dos pais dele, mas para que se cumprisse nele a glória de Deus, o poder de Deus. Então, meus amados, ele questiona o motivo da sua existência. Ele está questionando aqui as suas origens. E o nosso comentarista, ele mostra que outros homens de Deus também tiveram esses mesmos questionamentos. Não é? Jeremias também mostra os seus sentimentos diante dos seus conflitos. Eu quero dizer para os irmãos, e eu já falei sobre isto em um artigo que nós colocamos aí no grupo, que precisamos ser completamente transparentes diante de Deus nas nossas orações. E por que isto? Porque todos os questionamentos que nós temos, que brotam dentro de nós, não devem ser levados a efeito para outras pessoas, senão para Deus. Então, o que é que eu faço com o questionamento sobre a minha autoexistência? Senhor, por que eu vim a esta terra? Qual é o meu objetivo? Se eu tenho esse tipo de questionamento, é ao Senhor que eu faço ele. E completamente transparente. Eu preciso dizer para Deus o que vai dentro do meu coração. Você faz isso, querido irmão? Você faz isso, querido professor? Será que nós podemos dizer para Deus o que é que vai dentro do nosso coração? O que é que nós sentimos? Como nós nos sentimos? Esse ponto aqui me chama a atenção, porque de fato, esse personagem, Jó, ele tinha, e não só ele, mas outros, tinha essa capacidade de dizer para Deus o que estava dentro do seu coração. Meus amados, especialmente no momento de dor. Especialmente no momento de dor. É nesse momento que eu acredito, inclusive, presta atenção no que eu vou dizer, que a nossa verdade interior, ela flui. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que eu sou no íntimo é por este motivo, agora digo eu, não o Senhor, tá? Não estou citando nenhum outro autor, mas eu digo eu. É por esse motivo que eu penso que a dor e o sofrimento, ele é necessário para a existência humana. Por quê? Porque é na dor, é no sofrimento que nós mostramos quem nós somos no íntimo. Nessa hora, caem as máscaras. Nessa hora, tudo isso
cai ao chão. E Jó, inclusive, ele fala em relação aos ricos, aos pobres. Não interessa nesse sentido também a classe social. Não interessa também quanto você tem na conta bancária. Porque esta é a nossa verdade interior. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós passamos no íntimo, tá bom? E é isso que deve ser falado ao Senhor. Ele já sabe. Você entende isso, não é? Ele já sabe, mas ele deseja que nós também mostremos para ele, falemos para ele o que é que vai dentro do nosso coração. Amém, meus queridos? Graças a Deus, olha, tem alguns irmãos aqui comentando. Graças a Deus, Tiago Rodrigues, Agner Brito, Marlene, Macena, que minha irmã abençoada está assistindo. Deus abençoe vocês. Vamos continuar aqui para nós seguirmos o nosso estudo. Em que lugar da memória viesse o esquecimento? Ele queria que no lugar da memória viesse o esquecimento. O que é que está dizendo aqui? Vocês sabem que sempre isso é normal na nossa existência, não é isso, irmãos? Inclusive agora com o uso da tecnologia. Você tem um programa como o Facebook que te lembra o dia do teu aniversário. Então ele traz à memória o dia em que você comemora mais um ano de vida. Nesse caso aqui, ele está dizendo que no lugar de ser ocasião de grande celebração, porque era normal para aquelas culturas que quando nascesse alguém, eles fizessem festas com músicas, com danças, com comidas. Então isso era algo perfeitamente normal. Mas o que Jó está dizendo é: eu não queria que houvesse memória, eu não queria que me lembrasse do dia do meu nascimento. Por quê, amados? Porque ele está sofrendo com aquela situação. Ele queria que esse dia, como diz aqui o comentarista, fosse apagado da memória. Aí o comentarista nos faz uma pergunta: não é assim que muitas vezes nos sentimos? Você lembra daquele dia mau? Daquela coisa ruim que aconteceu na sua vida? Se eu trouxer a memória aqui, eu vou lembrar de coisas ruins, fatídicas, daqueles dias difíceis que acontecem, às vezes um acidente, né? Às vezes a notícia, uma notícia de que, por exemplo, você ficou desempregado e aquilo vai impactar porque você é o único provedor da família e tem muita gente na família dependendo de você. Então não é fácil. Não é fácil a notícia, por exemplo, de uma doença terminal. Mas quantos aí que não tiveram essa notícia de algo ruim, mas que Deus reverteu, que Deus operou, que Deus trabalhou? E aí o que resta para nós, ao contrário aqui de Jó, é a lembrança, é a memória, exatamente para você glorificar ao Senhor, que transformou a tristeza em glória, em louvor, em adoração para Ele. Por isso, meus amados, olha que coisa maravilhosa nós temos aqui. O que acontecia com Jó era algo que estava relacionado ao conhecimento que ele tinha de Deus, que podemos dizer que não era um conhecimento grande como nós temos hoje. Ele nem tinha uma Bíblia, não existia uma Bíblia. E hoje nós temos a Bíblia, nós temos a escola dominical, nós temos professores aí abençoados que estão se preparando para dar uma aula abençoada amanhã, e muitas vezes os irmãos não valorizam como deveria. Então, ele está dizendo aqui que
era melhor que esse dia não acontecesse. E eu quero dizer mais outra coisa para os irmãos entenderem, e eu não quero que vocês fiquem tirando conclusões precipitadas, tá bom, irmãos? O que eu estou falando é o que está no texto e o que eu pesquiso dos autores. Porque se eu ouço, se eu estudo a ideia de um autor com base no que acontecia naquela cultura, e aí a gente vai, pondera e considera que era isso mesmo. Se não, me diga uma coisa, por que Jó amaldiçoa o seu nascimento? Eu acho interessante, meus amados, que nós precisamos olhar para esses personagens, para esses homens da Bíblia e ver como Deus trabalhou na vida deles, apesar de tudo. Então, eu noto que às vezes, até aqui no comentário do nosso pastor amado aqui, a gente percebe que há uma certa amenização nessa questão, que eu sei que é séria, porque afinal, o que foi que ele fez? Ele amaldiçoou o seu nascimento. Vamos lembrar do que é isso naquela cultura? Isto não era algo que era pertinente aos servos de Deus. Quem é que amaldiçoava? Os encantadores, os magos, os feiticeiros. Eles faziam isso. E amaldiçoar, nesse sentido, é trazer má sorte para algo ou para alguém. Então, podemos dizer que até de certa forma, a cultura, aquela cultura pagã, vamos colocar assim, porque não é bíblica, aquela cultura pagã influenciava esses homens de Deus, porque eles não tinham conhecimento pleno da verdade. Então, ele se utiliza do costume pagão dos magos, dos encantadores, para atrair má sorte sobre alguma coisa. Então ele amaldiçoa, tanto é que no segundo ponto, o nosso comentarista nos informa que ele troca a questão do amaldiçoar por reclamar. Certamente, presta atenção, nós vamos ver isso, certamente porque há uma mudança de entendimento, tá bom? Então, o que Jó passou, e eu quero também que vocês entendam, irmãos, essa questão pelo fato digamos assim, do problema emocional que ele estava passando. Então era natural que às vezes se faça isso, que às vezes a gente tome atitudes que não são, não estão de acordo com o texto bíblico, e a palavra de Deus coloca aqui, não deixa passar nada. Até porque isto vai depois redundar em algo maravilhoso. Eu te conhecia só de ouvir. Porém, ele mesmo diz, antes disso, eu falei de coisas que eu não sabia. É maravilhoso isso, não é, irmãos? Quando a gente, ainda no nosso entendimento da fé, você fala coisas que você não entende, mas vamos estudar aqui sobre essa questão da luz, lá no finalzinho, da luz do crente, que precisa ser progressiva. Essa luz está falando de entendimento, de conhecimento. E aí eu vou mudando os meus conceitos, porque eles não se encaixam na Bíblia. Eu vou aceitar aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus. Ok, irmãos? Então, olha só. Ele também diz que em vez da ordem viesse o caos. Ele questiona por que ele nasceu
ele questiona que queria que no lugar da memória viesse o esquecimento, não era para lembrar do nascimento dele, não era para ter registrado, digamos assim, o nascimento dele. E ele também diz que no lugar da ordem viesse o caos no dia do nascimento. O comentarista aqui diz que essa ideia que no lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele, que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. Por quê? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem veio o caos. Então, aqui o comentarista ele diz que Jó menciona a ideia do Leviatã, que nós também escrevemos um texto aí, tá? Eu peço aos irmãos que não viram ainda, mas você dê uma leitura, todo baseado em pesquisa, porque até hoje, né, existe esse questionamento, o que seria esse Leviatã? Alguns irmãos aí responderam que no caso aqui de Jó, principalmente lá no capítulo 38, quando Deus responde, ele estaria falando do crocodilo propriamente dito, mas a maioria dos estudiosos dizem que, dependendo do contexto de onde a palavra é usada, então em Jó parece ser essa ideia do crocodilo, embora um crocodilo onde Deus diz que é maior do que ele, não faz muito sentido senão interpretado dessa forma simbólica, como nós colocamos lá, falando dos poderes que agem, tá? Nos poderes dos governos, inclusive governos espirituais. Então, ele faz alusão aqui a esta lenda, porque isso aqui era uma lenda, não é isso, irmãos? Uma lenda de uma serpente. A ideia lá era falar de uma serpente gigante que tinha o poder de se enrolar sobre o sol e de escurecer o sol e trazer um eclipse, ou seja, trazer trevas, trazer escuridão. Então é mais ou menos essa ideia aqui que ele está dizendo aqui. A lógica é simples, se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Então, é mais ou menos essa ideia que ele traz aqui, levantando essas lendas, estes costumes daquela época, tá? Tudo questionando o porquê do seu nascimento. O porquê do seu nascimento. Hoje nós sabemos que nós nascemos respondendo à pergunta da filosofia, de onde viemos, as nossas origens. Nós viemos de Deus, nós viemos do Todo-Poderoso. Como assim, meu irmão? Porque diz a Bíblia que Deus é o que forma o espírito do homem no homem. Então é Ele quem coloca o espírito. O meu espírito, o seu espírito foi colocado por Deus neste corpo, ainda informe, como diz o nosso salmista, que tu conheceste ainda quando a gente nem tinha forma. Então hoje nós já temos esse entendimento que nós fomos criados para a glória do Senhor. E isto, meus amados, preste atenção, inclui o pacote inteiro, tá bom? Inclui o pacote inteiro. Não só as bênçãos que recebemos de Deus, mas também os sofrimentos que são inerentes à nossa pecaminosidade, ao nosso estado pecaminoso, que também a gente não pode esquecer disso. Claro que o pecado, as consequências do pecado, que são a morte, que é o sofrimento, que é a dor, estão incluídas nisso daí, tá bom? Vamos lá, meus queridos. O segundo ponto, ele faz essa pergunta: por que não nasci morto? Veja que parece ser a mesma coisa, mas não é. Ele só questiona por que ele nasceu, está falando da existência dele, mas também ele pergunta por que não nasci morto? É como se dissesse, olha, eu não consegui resolver esse problema da minha existência. Eu existo.
Como diz a filosofia, né? Penso, logo existo. Então, como ele não resolveu esse problema aqui do nascimento, então ele pergunta, então por que eu não nasci morto? Já que eu tinha que nascer, por que não nasci morto? É? E aí é que o nosso comentarista ele diz que a partir desse versículo 11, ele muda de amaldiçoar. Veja que parece que esse entendimento já começa a ficar mais claro em relação a Jó, tá? Em relação ao sofrimento. Aliás, meus amados, é natural, veja bem o que eu vou falar. É natural que o sofrimento traga algum tipo de reflexão em nossa vida. Você entendeu isso? Você entende? É muito mais difícil o entretenimento, a diversão, o gozar da vida, trazer algum tipo de reflexão do que o sofrimento e a morte, como dizia, se eu não me falho a memória, tá bom? Me corrijam aí, se é em Provérbios ou Eclesiastes, eu sempre me confundo. Mas diz lá, melhor é estar aonde tem o luto do que onde tem a festa. Incrível isso, não é, irmãos? Porque você gosta, todos nós gostamos de estar numa festa. Numa festa você vai se confraternizar com as pessoas, você vai comer alguma coisa, você vai se alegrar. Mas ele diz que é melhor o enterro, melhor, né, uma celebração de luto. Porque ali a reflexão, é isso que a gente precisa entender. A reflexão sobre a vida. Enquanto que numa festa não há reflexão. Meus amados, prestem atenção no que nós estamos abordando aqui. Estamos vivendo em uma sociedade hedonista. E esta sociedade hedonista foi profetizada por Jesus, comparando-a com Noé. Quando os homens comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Aí você pode dizer, mas irmão, o que é errado em comer, beber, casar e se dar em casamento? Nada. Não tem erro nisso. O erro está em nós colocarmos o coração nessas coisas, em detrimento das outras coisas que são eternas. Ok, irmãos? Tem pessoas que não gostam de falar sobre morte. Tem pessoas que não gostam de falar sobre sofrimento. E eu não estou aqui, por favor, meus amados, entendam, eu não estou aqui defendendo uma teologia do sofrimento. Eu não estou dizendo aqui, como alguns dizem, né, que o crente precisa estar em constante sofrimento para poder estar perto de Deus. Embora a gente sabe que existem casos assim. Porque quando a pessoa ela está vivendo bem, ela não quer saber de Deus de maneira nenhuma. Então Deus precisa dar uma espécie de corretivo para que ela possa lembrar-se de Deus. Esse entendimento, de certa forma, é o que a Bíblia aborda quando fala da questão da celebração de luto, da celebração, né, de um funeral, em relação a uma festa. Melhor estar num funeral do que estar numa festa, porque ali nós sabemos o destino de todos. Certamente todos nós pensamos nisso quando estamos em um funeral. O meu dia também vai chegar. E isso é inevitável para todo homem. Então isso deveria criar em nós um pessimismo? Isso deveria criar em nós algum tipo de sentimento ruim? Não, não. É
precisamos pegar esse entendimento e combinar ele com o que diz Moisés no Salmo 90. Ajuda-me a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria. Ou seja, eu preciso entender o tempo de vida que eu tenho na terra para viver da melhor maneira possível em sabedoria para com Deus. Ok, irmãos? Então, para Jó, segundo o nosso comentarista, a morte era uma forma de descansar em paz. Ok? E aí o nosso segundo ponto aqui diz assim, ó, livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Porque vocês sabem, não é? Não foi somente aquela questão da doença se configurar daquela forma, como uma chaga, mas ela trouxe muitos outros sofrimentos para Jó. Nós temos aí um gráfico que mostramos sobre isso. Como foi evoluindo aquela doença em intensidade. Então é claro que numa situação dessa, meus irmãos, esse argumento, como diz aqui do comentarista, da não existência, ele vai ficar mais forte no pensamento de Jó. Neste sentido, eu quero apenas colocar aqui como informação, tá? Que essa ideia de morrer ou de não existir é algo que você vê, por exemplo, no budismo, quando eles falam do nirvana. O nirvana é você atingir, através desse ciclo de reencarnações, você atinge aquele estágio em que você não mais reencarna, mas você deixa simplesmente de existir. Essa é uma ideia do budismo, tá, irmãos? Que eu não estou dizendo que é a mesma que de Jó, mas eu me lembrei porque também ele fala da não existência. Ele fala do ser dele, ser livre através da morte. Por que eu não nasci morto? E é interessante também, um outro ponto que nós precisamos colocar aqui, é que Jó não está falando de um aborto espontâneo. Aliás, de um aborto, tá? Ele está falando de um aborto espontâneo, mas não está falando de uma apologia ao aborto, como hoje se tem visto, até no meio cristão. Existem líderes evangélicos que defendem o aborto, meus irmãos, tá? Então isso é triste de se ver, de se presenciar, tá? Como essas coisas estão acontecendo no nosso meio. Mas simplesmente o que acontece aqui com Jó é que para aqueles que morrem, cessam-se as angústias e as tribulações da vida presente. É o que ele quis dizer, no sentido de nascer morto, no sentido de não ter dado continuidade à existência para evitar a questão do sofrimento. Essa palavra, essa frase que eu acabei de dizer para os irmãos, ela é muito complicada, não é, irmãos? Porque se vocês pararem para pensar, todos nós, de certa forma, tentamos evitar o sofrimento. Embora a gente sabe que muitos vão em busca do sofrimento. Exemplo, se eu tenho uma vida em que a minha alimentação é péssima, eu estou buscando algum tipo de doença com a minha alimentação, com o meu estilo de vida. Mas, no geral, nós não buscamos o sofrimento. Nós não queremos o sofrimento. Porém, quando ele acontece, o que nós queremos é esta cessação do sofrimento. É
extinção do sofrimento, é este alívio do sofrimento, que é o que Jó diz com a sua palavra. Mas assim, no terceiro ponto, subponto diz, uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Por que isso, meus irmãos? Porque o nosso Mestre, o nosso Cristo, o nosso Senhor passou por todas essas coisas. Ele passou por todo o sofrimento. E Ele é o nosso Mestre. E nós somos seus discípulos. E o discípulo não é maior do que o Mestre. Se o Mestre sofreu, é razoável nós entendermos que também nós passaremos por sofrimento. Agora, é certo que nós não vamos entender no momento da luta o porquê que estamos sofrendo. O porquê que aquela coisa aconteceu conosco. Aquele problema se abateu sobre nós. Nós não vamos entender. Mas eu creio que Deus, no final de tudo, revela, mostra o motivo pelo qual aquilo aconteceu. E na realidade, eu não acredito que o que interessa, meus irmãos, é o motivo, mas o que interessa é o que foi que mudou na minha vida com aquele sofrimento. Veja, me lembrei de uma palavra do salmista, que ele diz assim: foi bom eu ter sido afligido. Presta atenção. Foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Para que eu aprendesse aquilo que tu querias me ensinar. Todos nós sabemos que o sofrimento é pedagógico. Nós precisamos aprender em relação a isso. Ok, meus amados? Graças ao Senhor, nós vamos aqui para a conclusão do nosso estudo. Lembre que ele pergunta em relação a esse dilema, se ele não era culpado, por que esse sofrimento se abate sobre ele? Aí ele pergunta, por que eu nasci? Já falamos sobre isso. Por que não nasci morto? Tá? Por que eu não nasci morto? E agora ele pergunta, por que eu continuo vivo? Você vê que todos esses questionamentos de Jó, ele trabalha com a questão de vida e morte. Vida e morte. Ou morte e não vida, que é o caso aqui. Por que eu ainda continuo vivo? Não é isso, irmãos? Aí a pergunta, vale a pena viver? Nesta terceira sessão, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? É interessante, irmãos, que são perguntas quase que retóricas, porque você sabe mais ou menos essa resposta. É claro que uma pessoa que nasce não tem as suas faculdades mentais formadas. Então ele não vai saber se ele é um miserável ou se ele é um amargurado de espírito. Claro que não. Essas coisas vão aparecer com o tempo, com a continuidade da vida, dependendo do contexto social daquela pessoa que nasceu. Aí vai se entender se é um amargurado, se é alguém miserável, tá bom? Mas o que me chama a atenção nesse sentido em relação à morte, porque nós temos um texto, se eu não me engano é Eliú, falando a respeito da morte. Ele diz que a morte é o rei de todos os terrores. Então vamos colocar assim, em Jó, a morte é o rei de todos os terrores. Por quê? Inclusive quando fala do rei dos terrores,
É mais ou menos, tá bom, irmãos? Eu poderia até ter trazido essa ideia aqui, mas eu não trouxe, não me lembrei. Aquela ideia popular do personagem morte, com aquele ser encapuzado, não é? Com uma foice. Então a ideia é personalizar a morte, encarar a morte como se ela fosse um personagem, como se ela fosse um rei, e um rei que impõe terror, um rei que impõe medo às pessoas. Porém, Jó não teme a morte. É exatamente o contrário. Ele não está temendo a morte. Ele está querendo que ela apareça, que ela aconteça para ele. Isto porque ela acontecendo para ele seria um alívio tremendo de toda a dor, de todo o sofrimento que ele estava passando. Tá bom? Mas assim, no versículo 23 ele diz: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, a quem Deus o encobriu? E o comentarista pergunta: isto significa dizer que a pessoa está sem o favor de Deus? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ou seja, por que se deu a luz? Por que ele nasceu? Por que nasceu o homem cujo caminho é obscuro e Deus encobriu o caminho daquela pessoa, para que ela não saiba o caminho em que ela está trilhando? Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Por isso que eu disse para os irmãos que, neste sentido, nós não vamos entender de imediato o porquê passamos por aquela prova. É possível, irmão, que você tenha passado por algum problema, alguma dificuldade, algum sofrimento, e você pode dizer hoje: eu aprendi com aquele sofrimento foi pedagógico para mim porque me ensinou algo. Eu posso dizer para os irmãos que já passei por sofrimentos e posso dizer que eu entendi, pelo menos em parte, o motivo daquele sofrimento. Tem coisas que a gente não consegue entender. Sabe por quê, meu amado? Porque o comentarista, inclusive, faz a ponte, faz um paralelo, melhor dizendo, com Provérbios 4:18, que é um versículo que eu gosto muito. Preste atenção, inclusive eu já fiz um desenho sobre ele, tá? O caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Eu fiz, infelizmente eu não trouxe aqui uma caneta, porque eu já tinha preenchido tudo, mas a ideia é mostrar mais ou menos assim: o sol nascendo aqui de maneira bem fraca, seria a luz da aurora, ok? E aí, à medida que vai passando o dia, ele vai se deslocando daqui. E quando ele vai se deslocando, ele vai brilhando com mais intensidade, até chegar, digamos assim, no dia perfeito, que é exatamente ao meio-dia, quando ele está brilhando em toda a sua intensidade. Preste atenção. Mas vamos colocar, claro que existe diferença, né? Nós estamos num país continental, então existe muita diferença. Alguns locais o sol já começa às 5 horas, outros locais vai começar mais tarde. Mas vamos colocar 5 horas. Vamos colocar que às 5 horas o sol começou a raiar. Os primeiros raios do sol é aquela luz da aurora, tá bom?
que está fraca, que está, digamos assim, ainda obscura, porque a noite está imperando ainda, ok? Mas à medida em que este sol vai saindo, à medida em que vai havendo esse movimento da Terra, então o que é que acontece, meus irmãos? Ele vai ficando mais forte até chegar na sua grande intensidade. Meus queridos, eu acredito que é assim que acontece com o crente. Olha que coisa maravilhosa. Você pode dizer isso, meu irmão? Que quando você começou a sua caminhada, a luz que você recebeu do Evangelho era fraca. Não porque o Evangelho é fraco, mas porque o entendimento que você recebeu dele não era suficiente para a tua mente receber tudo aquilo. É como mais ou menos aquela ideia de comer uma comida forte, e comer uma comida leve como leite. Se eu não me falho em memória, Pedro fala sobre isso, falando até dos novos conversos. Porque precisamos entender que quando nós abraçamos a fé, nós tínhamos uma luz fraca, mas era o nosso entendimento. Porém, à medida que nós vamos crescendo com Deus em graça, no entendimento da Bíblia, da palavra de Deus, e aí entra todas as outras virtudes do cristão, oração, consagração, jejum, busca dos dons espirituais, sabe? Todas essas outras coisas, a nossa luz, o entendimento da palavra de Deus vai crescendo, ampliando cada vez mais em nós, até chegar a esta estatura aqui, que eu acredito que é isso que combina com o que Paulo falou, da estatura de varão perfeito. Nós ainda, irmãos, estamos neste processo. Estamos neste processo. E hoje se discute muito porque é dia de comemorar a Reforma Protestante. Veja você, na época de Lutero, a igreja estava em completa obscuridade. Tinha retrocedido. Mas aí Deus levanta aquele homem com uma luzinha ainda pequena, o justo viverá pela fé, formula as suas teses, prega lá na catedral de Wittenberg, não é isso? Coloca lá, e aí há todo aquele movimento que vai irradiando por toda a Europa, e outros ali foram aderindo a isto, ou seja, aquela luz que lançou-se sobre Lutero foi crescendo. E nós chegamos aonde estamos hoje, mas já se fala de um apagar da luz, de um retrocesso, exatamente porque estamos aceitando outras coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Veja que esta luz é a luz do Evangelho em nós. Eu preciso aceitar a luz de Deus em nós. Irmãos, é Deus, é Jesus que é o sol da justiça. É Ele que é a nossa lâmpada. É Ele que é a luz do nosso caminho. Parece ser uma coisa simples de se dizer, eu vou dizer novamente. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa lâmpada. Não sou eu, não é você. Nós irradiamos a luz de Deus, é diferente. Então eu não posso dizer que eu sou dono da palavra. Não, Senhor. Eu não posso dizer que eu vou reinterpretar a palavra. Não, Senhor. A palavra tem um dono. A palavra fala por si próprio. Então ela tem uma luz que vem do alto. Para mim, para nós. E eu não preciso de ressignificar a palavra, porque ela já tem o seu significado. Ela já tem o seu entendimento. Infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo difícil. Esse tempo difícil.
precisamos cada vez mais seguir, como diz o comentarista aqui, no caminho da sabedoria e da maturidade. Ele diz aqui, muitas vezes nos sentimos como iguais a Jó, desorientado, passando por uma via dolorosa do sofrimento. É claro que o sofrimento, as dificuldades vão gerar essa desorientação em nós. Mas, irmãos, não podemos perder a nossa bússola. Não podemos perder de vista o nosso farol, que é Cristo. Não podemos perder a âncora da nossa esperança, a âncora da nossa alma, que é o nosso Senhor Jesus, para que, de certa forma, a gente não fique desorientado neste mar, neste turbilhão de coisas que estão vindo cada vez mais contra a igreja do Senhor. E você precisamos nos apegar em Cristo, na sua verdade, no seu evangelho. Então nós precisamos crescer, porque essa trajetória da luz aqui, nós ainda estamos seguindo, mas não podemos retroceder, meus amados. Não podemos retroceder. Eu quero encerrar essa palavra, porque já fomos aqui até o final. Eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte para os irmãos. Até a vinda do Senhor Jesus, nós haveremos de passar por muitas dificuldades. Este tempo que nós passamos de pandemia foi um tempo muito difícil. E eu imagino, principalmente para aqueles que perderam parentes. Mas, amados, eu volto a dizer para os irmãos, precisamos entender quais foram as lições que Deus quis que a gente aprendesse. Precisamos aprender as lições que este sofrimento causou e também foi pedagógico para nós. Eu rogo ao Senhor, eu oro a Deus, principalmente pela minha própria alma, porque existe uma via crucis para todo cristão. Todos nós estamos levando a cruz. E não é novidade. Aleluia. Porque o nosso Cristo diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então todos nós vamos tomar a nossa cruz. Significa o sofrimento de tudo que nós estamos sujeitos ao abraçar o Evangelho de Jesus. Mas, amados, não podemos perder de vista que um dia nós vamos trocar nossa cruz por uma coroa de glória que está guardada nos céus para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. E eu quero ser um dos tais. E eu desejo que você também seja um dos tais. Eu quero encontrar com todos vocês. Eu desejo encontrar com todos os meus irmãos neste lugar maravilhoso que o Senhor prometeu para todos nós. Mas para isso precisamos permanecer firmes, inabaláveis na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana de vitória, de bênção. E eu peço a você que continue orando por nós, ore por esse ministério, ore por esse trabalho, ore para que Deus me ajude, me dê força, me dê graça, me dê inspiração do seu Espírito Santo para continuar fazendo este trabalho e que os frutos o Senhor possa dar para cada um dos irmãos que usam os materiais, que fazem esse trabalho de ensinar nas escolas dominicais. Deus abençoe você, irmão, que tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.